estou a ver, Sr. Primeiro-Ministro, que o senhor não sabe bem onde gasta o dinheiro. Porque, na verdade, este contrato não existia. Este que eu lhe falei. E fui preciso. O contrato com o Grupo Melo, no Hospital CUF Descobertas. Foi assinado agora. Não existia. E, na verdade, há aqui um padrão repetitivo nesta atuação do Governo. É que o Governo só tem facilidades para quem vive acima das nossas possibilidades. E só tem imposição e crueldade até, parece não gostar das palavras, mas crueldade, para quem vive a vida mais difícil. Eu, aliás, notei que na sua resposta sobre Alexandre Soares dos Santos, o Grupo Pingo Doce, se apresentou aqui com algum cuidado de linguagem, mas como um advogado do grupo. Está tudo assegurado, eles vão pagar o que deviam. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, se fosse verdade a sua resposta, de que se trata meramente de uma repartição de impostos entre Portugal e a Holanda, nós bem nos podíamos lembrar do ditado português: quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Neste caso, é a Holanda que fica com as vantagens. Já agora, a Holanda que nos impõe austeridades dramáticas em Portugal, mas lá fica com uma parte dos impostos. Agora, Soares dos Santos toma esta medida precisamente porque sabe bem pagar tão pouco. E muitos destes acionistas, que em Portugal pagariam 25% de taxa sobre os rendimentos obtidos destes dividendos, vão agora pagar 10%. Não nos diga aqui, Sr. Primeiro-Ministro, não nos diga aqui, por favor, não fale demais, não nos venha dizer que esta transferência é neutral do ponto de vista fiscal. É um interesse organizado e um objetivo fiscal desta empresa, que o Estado português não tem o direito de permitir, porque se há dificuldades orçamentais, tem que haver rigor orçamental. E, aliás, o que percebemos, Sr. Primeiro-Ministro, é a diferença de critérios, porque Alexandre Soares dos Santos pode fazer o que quiser, mas houve pensionistas que no dia 2 de janeiro receberam uma carta referida ao dia anterior, a dizer-lhes que na véspera já tinham perdido uma parte das suas pensões. Eu tenho aqui um exemplo para lhe dar, não é de Alexandre Soares dos Santos, esta o senhor não conhece, é uma pessoa como outra qualquer, Maria. Tinha uma pensão porque trabalhou 26 anos no setor privado, 300 euros. Trabalhou até aos 70 anos no Estado, 230 euros. E o Governo comunicou-lhe agora que lhe tira 115 euros todos os meses da sua pensão. Isto é laxismo para quem vive acima das nossas possibilidades, violência para quem tem menos, quem paga mais eletricidade, mais transportes, mais renda de casa, quem vai pagar mais pela cultura, quem vai pagar mais pela sua vida todos os dias, pelos impostos, e quem vive a vida de dificuldades. E é nisso que o Governo é um Governo da desigualdade, da austeridade e que ataca estes filhos enjeitados, que é a grande maioria dos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, sobre essa questão que levantou agora, por último, não a conheço, evidentemente, espero que não me aponte, pela forma cautelosa como vou responder, qualquer intenção de advogar num sentido ou noutro. Parece-me que a situação que o Sr. Deputado aqui apresentou e que já foi ontem objeto de divulgação por parte do Bloco de Esquerda, se insere numa comunicação que foi feita não pelo Governo, mas pela Segurança Social, pela Administração da Segurança Social. Sr. Deputado, é apenas para pôr rigor nas coisas. Não se importa de pôr rigor. Está sempre a pedir rigor, vamos pôr rigor. Não foi o Governo que informou, Sr. Deputado. Foi a Segurança Social que informou. Foi a Administração que informou. E a Administração informou que havia uma redução de cerca de 15 mil pensões. Eu pedi informação à Segurança Social sobre essa matéria, justamente porque calculei que o Sr. Deputado me pudesse fazer essa pergunta. A Segurança Social informou, Sr. Deputado, e eu aqui o digo também, que houve de facto redução de perto de 15 mil pensões no âmbito da aplicação da própria lei que data de 2007, que é rigorosamente o Decreto-Lei 187/2007, de 10 de maio, no seu artigo 55, que dispõe
que, no caso de acumulação de pensões do regime geral com pensões de outros regimes de proteção social e enquadramento obrigatório, os valores mínimos de pensão são garantidos na soma das pensões que sejam objeto de acumulação. E depois diz também, Sr. Deputado, não sei se quer ouvir, Sra. Deputada, quer ouvir? Não sei, mas se quer ouvir, a Sra. Deputada dá a impressão que quer é que eu ouça, mas o Sr. Deputado Francisco Louçã já fez a pergunta. Deixe-me responder, se fizer favor. Diz depois o artigo 81 que os pensionistas de invalidez e de velhice que passem a acumular a pensão com outra concedida por outro regime, ainda que de diferente sistema de proteção social, devem declarar ao Centro Nacional de Pensões o início e o valor da pensão acumulada, o termo da pensão e, periodicamente, o valor da pensão acumulada. E dispõe ainda que, para efeitos da aplicação deste regime, se compreendem os regimes especiais da Segurança Social, os regimes da função pública, os regimes dos antigos funcionários, por aí fora. Isto é, Sr. Deputado, por lei, por decreto-lei, o Estado garante, através da Administração da Segurança Social, que aqueles contribuintes, aqueles pensionistas do regime geral, que têm pensão contributiva inferior à pensão mínima, que veem completado, com o esforço da própria Segurança Social, o diferencial para a pensão mínima. Mas quando acumulam outras pensões, devem declarar à Segurança Social essas pensões, de modo que a Segurança Social fique a saber se essa pensão mínima é atingida ou não pelo cúmulo das pensões. Se for, Sr. Deputado, então a Segurança Social não deve processar esse complemento. É o que está na lei. Não fui eu que a fiz, a Administração da Segurança Social está a cumpri-la. É uma lei de 2007. Esta é a situação. Mas, Sr. Deputado, permita-me apenas que faça uma observação sobre a questão do Jerónimo Martins, que aqui referiu há bocadinho. Aquilo que eu disse, com cautela, porque não gosto de me pronunciar sobre o que não conheço com exatidão, e como disse, e volto a referir, nesta altura a entidade tributária está a estudar essa operação, que foi uma operação de venda de participações, não foi uma operação de deslocalização de domicílio fiscal, não foi uma operação, portanto, do ponto de vista fiscal, de otimização pura, porque senão poderia até ser invalidada. Agora, houve uma venda de participações e a entidade tributária e aduaneira está a estudá-la. Mas, Sr. Deputado, aquilo que eu disse, repito, porque não é por dizermos coisas que não são corretas que elas passam a ser corretas. O Grupo Jerónimo Martins continuará a pagar os seus impostos em Portugal. Na mesma. O grupo que detém participações na holding continuará a pagar impostos em Portugal. E aqueles que receberem dividendos, seja o Sr. Alexandre Soares Santos, seja qualquer outro, dessas holdings que detêm mesmo no exterior, quando esses dividendos são transferidos para cá, eles são tributados desde que haja, evidentemente, matéria legal para a tributação. Cá, como o Sr. Deputado sabe, não há dupla tributação no caso das holdings. Também não há na Holanda. Por essa razão é que eu me atrevi a sugerir que, se calhar, não terá sido por razão meramente fiscal que o Grupo Jerónimo Martins preferiu a Holanda. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, para que conste bem, que houve, desde o início de janeiro de 2011 até agosto, cerca de 6,1 mil milhões de euros que foram transferidos em processos de investimento de empresas portuguesas para a Holanda. E isso, sim, Sr. Deputado, isso deve nos preocupar. Significa que, do ponto de vista fiscal, nós andámos mal muitos anos em Portugal. Esperamos corrigi-lo. Sr. Deputado Francisco Louçã, ainda dispõe de tempo, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, começo pela questão da Segurança Social. Espero que o Sr. Primeiro-Ministro não esteja a sacudir a água do capote para o seu Ministro da Segurança Social. Porque o exemplo que eu lhe dei é de uma pessoa que trabalhou 26 anos no privado, descontou e tem uma pensão pequena correspondente a esse tempo. E trabalhou o resto da sua vida para o setor público e descontou. E tem uma pensão correspondente ao que descontou. Não há um cêntimo que lhe seja oferecido. É tudo o seu desconto. E o senhor tem aqui o papel, vai-lhe tirar, o Governo vai-lhe tirar 115 euros. E se o senhor está disponível para corrigir isto, eu estou aqui para resolver os problemas. E queremos corrigir todo este abuso, porque, aliás, resulta de uma lei aprovada pelo PSD, com os votos do PSD e do PS também, do PSD.
E, portanto, não haja ilusões sobre isto. É preciso corrigir, nós queremos corrigir esta matéria. Agora, o que percebemos é que na resposta sobre Jerónimo Martins, sobre o Alexandre Soares dos Santos, o Sr. Primeiro-Ministro insiste na facilidade. Não aconteceu nada. Vão pagar imposto. Sr. Primeiro-Ministro, serei eu o primeiro a dizer-lhe que a dupla tributação é uma das formas privilegiadas de pagar menos impostos. O senhor acha que se alguém na Holanda pagar 10%, quando em Portugal pagava 25%, e fica, portanto, protegido, porque pode alegar a dupla tributação, poupou-se 15%, e o senhor acha que é possível aceitar a perda fiscal para um Estado que está em situação de dificuldade e que exige rigor orçamental? Ora, o problema de fundo é que para estes o senhor fecha sempre os olhos. Fala-me das transferências. Claro, há 6.600 euros, 6 milhões de euros por dia transferidos para offshores. A Caixa Geral de Depósitos transferiu operações para as Ilhas Caimã. Empresas com Golden Share do Estado fizeram o mesmo que a Jerónimo Martins. E até descobrimos há pouco tempo, Sr. Primeiro-Ministro, já agora permita-me que lhe diga, que há mesmo um grupo económico que até tem uma loja, um outsourcing, um franchising, em que pode juntar dirigentes de serviços secretos com o grupo da elite que governa um grupo económico. Até isso nós temos em Portugal. Tudo é possível quando o poder político e o poder económico se junta para proteger o privilégio. E o privilégio é inaceitável. O Sr. Primeiro-Ministro, que é um homem que gosta de música, apreciará certamente a lembrança de que há um personagem do Mozart no Figaro, que é o Querubino, um pajem, que no meio destas confusões todas acaba por repetir o refrão "Já não sei quem sou". Em Portugal há muito quem não saiba quem é. Um pé no poder político, um pé nas empresas, salta de um lado, salta para o outro, serviços secretos, direção de empresas, o que for. Mas os portugueses, esses sabem. E esses sabem que este governo fecha os olhos a grupos económicos que fogem do país para pagar menos impostos. Mas está-lhes a cobrar 5 euros por uma vacina ou por um tratamento de enfermagem no hospital. Os portugueses sabem que aumentou a eletricidade, que aumentou o preço da restauração, que vão aumentar as rendas, sabem que estão a aumentar os impostos. Os portugueses sabem uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, já sabem o que é o governo e a economia do abuso. E compreenda por isso que os portugueses têm a obrigação, a necessidade, a dignidade deste ano de lhe responder da melhor forma, com o máximo de vigor que a democracia permita e convide, porque é disso que o país precisa.